inimigos, e aí vinha lá um juiz enviado da parte de Deus para libertar o povo de Israel. E aí, durante esse tempo, Israel estava em uma forma de governo que nós chamamos teocracia. O que é a teocracia? É o estilo de governo em que Deus governa. Certo? Então, eles estavam vivendo essa forma de governo. Aí você me pergunta, mas os juízes não eram governantes? Eles eram, mas eram governantes provisórios, eram temporários. O governo supremo era Deus. O líder supremo era Deus. Ele era o rei soberano. Este aqui foi um período marcado por conflitos com as nações vizinhas, incluindo os povos filisteus, amonitas e moabitas. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 2 e vamos pegar um pouco esse contexto do porquê que estava acontecendo isso. O povo ia adorar outros deuses, aí Deus enviava povos inimigos para oprimir o povo, eles clamavam a Deus, Deus enviava juízes. E por que isso era um ciclo vicioso? Abra sua Bíblia aí, Juízes capítulo 2, versículo 11 ao versículo 19. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Amém ou misericórdia? Amém. Juízes 2, versículo 11 a 19. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e os serviram os Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, olha só, abandonaram o Deus de Israel, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. E o que eles fizeram? Adoraram aqueles deuses, aqueles falsos deuses. E isso resultou em algo. Eles provocaram ira ao Senhor. Versículo 13. E deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram. E os vendeu nas mãos dos seus inimigos ao redor, de maneira que não puderam mais resistir de seus inimigos. Por onde quer que saíam, não tinham para onde fugir. Para onde eles iam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e tinham grande angústia. E o Senhor lhes levantou juízes. Olha só. O que os juízes faziam? Que os livraram da mão dos os espoliadores. E nem ainda assim ouviram aos seus juízes. O povo era teimoso. Deus levantava o juiz libertava o povo, mas o povo não ouvia o juiz. E o texto continua dizendo, porque se prostituíam após outros deuses e se inclinavam a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, assim não fizeram. E sendo o Senhor para com eles misericordioso e compassivo, e inclinando-se para eles por causa das suas orações. Todavia, aos juízes ouviam. Antes se prostituíam após outros deuses, e se inclinavam diante deles. Depressa se apartaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, assim não fizeram. Preste atenção. Para que a gente fique bem situado, a história de Ruth se acontece dentro desse contexto. A gente não sabe quem era o juiz na época de Ruth. Mas o que o texto estava nos dizendo? O povo de Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro. Deixou de adorar o Deus maravilhoso. Eles adoraram outros deuses. Deus oprimia o povo, eles clamavam por ajuda e Deus enviava juízes. É nesse contexto que vemos o desenrolar de um livro que nos traz um exemplo constrangedor, um exemplo maravilhoso de como nós deveríamos ser fiéis para com as pessoas. A gente vê esse exemplo no livro de Ruth, sobre fidelidade, sobre como nós devemos ser fiéis às pessoas que estão conosco. Nós vemos também no livro de Ruth como Deus cuida de nossa história, mesmo quando nós enfrentamos tempos de adversidade, tempos de tribulação. Nós vemos também no livro de Ruth que Ruth ela é uma antepassada importante de Davi, do grande rei Davi, e também
do nosso maravilhoso rei, o Rei Jesus. A história nos ensina a confiar em Deus e nos conforta quando nós passamos por tribulações. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos traz essa paz. Ela diz pra gente muitas vezes, olha, você está em tempos difíceis, tempestuosos, mas Deus está presente. No livro de Ruth a gente consegue ver como Deus está presente na nossa história. Por isso eu convido você a deixar sua Bíblia aberta agora em Ruth. E vamos seguir aqui comigo um panorama por cada capítulo, pegando aplicações sobre fidelidade humana e providência de Deus. O capítulo 1 vai falar sobre a decisão de Ruth e o retorno a Belém. Mas vamos parte a parte para a gente entender bem o que se trata o livro de Ruth, qual o conteúdo do livro de Ruth, qual o desenrolar da história, porque é uma narrativa, a gente precisa estar bem atento, certo? Capítulo 1, versículo 1, como a gente leu, no tempo em que os juízes julgavam. Já dei esse contexto para vocês. Já expliquei quem são os juízes. Agora vamos ver o desenrolar da história. Houve uma fome na terra. Dentro desse período, a palavra diz que houve uma grande fome ali. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar. Ele foi para uma outra região. E essa região é chamada de Campos de Moabe. E foi ele e sua mulher e seus 2 filhos. Entenda, uma família estava em um local chamado Belém de Judá. Naquele local houve uma fome. Por causa da necessidade, agora eles vão para outra localidade. Qual é o nome do local? Campos de Moabe. E aí o versículo 2 vai especificar quem eram essas pessoas. Preste atenção. E o nome daquele homem que saiu com aquela família era Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus filhos eram Malo e Quilion. E todos eles eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram, depois que eles saíram, foram peregrinando, foram caminhando, viajando. O texto diz, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. No capítulo 1 do livro de Ruth, a história aqui ela se inicia durante um período muito difícil, certo? Onde uma fome ali estava assolando aquela terra. Estava prejudicando o povo estava sentindo a necessidade de comer e não tinha comida. Né? E é neste contexto que Elimeleque que é o líder da família, o cabeça da família, é o cara que governa a família, é o líder, o responsável, ele pega a sua família, junta a sua esposa, Noemi, e os seus 2 filhos, Quilion, é um nome meio estranho, Quilion e Malon, e aí eles partem, deixam a sua terra natal, deixam seus parentes, a sua parentela, e vai agora para uma terra chamada Moabe. E aí, eu estava conversando com o Gilbert, né? Aí o Gilbert falou, cara, a nossa tradução ela dificulta um pouco assim para entender e tudo, mas eu quero explicar para você, e às vezes o texto não explica, né? A gente vê em outras passagens, em outros livros, mas eu quero explicar para você um pouco sobre essa terra chamada Moabe, certo? Preste atenção. A terra de Moabe é um local que aparece várias vezes na Bíblia, certo? Várias vezes aparece a palavra Campos de Moabe ou Moabe, terra de Moabe, várias vezes aparece na Bíblia, mas especialmente no Antigo Testamento, certo? Essa região ela era localizada a leste do Rio Jordão. Lembra do Rio Jordão? Jesus foi batizado no Rio Jordão, né? Josué passou pelo Rio Jordão com o povo para entrar na Terra Prometida. Então, esse Campos de Moabe fica do outro lado. Não fica na terra de Israel. Você está na terra de Israel, passou agora o Rio Jordão, e aí você entra na terra de Moabe. Está entendendo? Então, Rio Jordão, Israel. Rio Jordão, Campos de Moabe. Certo? Então, o Campos de Moabe, ele ficava nessa localidade, fica nessa localidade, né? Próximo ao Rio Jordão, aonde hoje é chamado Jordânia. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra, né? Mas fica próximo ao Mar Morto. Mas o que isso tem a ver? Os moabitas, eles eram descendentes de um cara chamado Moabe. Moabe era filho de Ló, certo? Que nasceu da união entre Ló e a sua filha mais velha. Olha que pra gente é bem estranho, né? Ló se relacionou com a sua filha mais velha e teve um filho chamado Moabe. É um incesto isso, né? Que a gente chama. E
Aonde que tem isso? Tem em Gênesis capítulo 19, 37, mas não precisa abrir, é só para a gente ter um contexto aqui. A Bíblia apresenta para nós diversas interações entre o povo de Israel e o pessoal das terras de Moabe. A Bíblia diversas vezes vai falar sobre essa interação. Só que era uma interação meio conflituosa. Porque se você lembrar comigo, durante o Êxodo, quando os israelitas estavam a caminho da terra prometida, Moabe, o povo, os moabitas, né, eles não deram uma passagem tranquila para o povo de Israel. Eles ficaram ali querendo guerrear, querendo causar conflitos. Então não foi tranquilo. Essas interações entre o povo de Israel e o povo moabita era conflituosa, certo? E a Bíblia nos apresenta diversas interações. E a gente pode ver isso, por exemplo, em Deuteronômio 23, 3 a 6. Mas, como eu disse, é só um contexto. Juízes é só um contexto. A terra de Moabe é só um contexto, para que a gente entenda a história como um todo. É justamente para essa terra, onde há esses conflitos, que Elimeleque leva a sua família. Olha só. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, certo? Se você for ver nos primeiros versículos, eles saem de Belém de Judá, da terra de Israel, por um motivo: necessidade. Né? Quem é o pai que vai ver seus filhos passando necessidade? Quem é a mãe que vai ver seus filhos passando necessidade? Quem é o marido que vai ver sua esposa passando necessidade? E aí eles tomam, principalmente Elimeleque, líder da família, tomou uma decisão: vamos para a terra de Moabe, a fim de ter uma esperança, para que a gente possa ter um sustento, suprir as nossas necessidades. E aí, amados, no decorrer da história, a gente vê que vai se criar uma tensão. Vai se criar aqui um cenário onde vai haver tragédia, vai haver dor. E eu quero chamar a sua atenção para isso. A partir de agora, a gente vai entrar na tempestade. A partir de agora, a gente vai entrar em tempos de tribulação. A partir de agora, a gente vai ver sofrimento. Acompanhe comigo. Versículo 3. Olhe para a sua Bíblia e tenta ali imaginar esse cenário. Eles saíram da sua terra natal e foram para as terras de Moabe. E olha o que a Bíblia diz: e morreu Elimeleque. Aqui, amados, para esse contexto aqui já gera algo bastante pesado. Porque quem morreu foi o líder da família. O cara que era responsável por ir atrás e suprir as necessidades daquela família. Ele é o primeiro a morrer. E olha o que o texto vai dizer. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha só, eles já não se casaram com mulheres de Israel, da sua parentela, mulheres tementes a Deus. Não, eles casaram com mulheres estrangeiras, mulheres que adoravam outros deuses. E olha o que o texto continua dizendo. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa. Uma das mulheres ali que os filhos deles tomaram para si era Orfa, e o da outra, olha só, o nome da nossa personagem, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Eles ainda ficaram ali sobrevivendo, se arrastando sem o cabeça da família, sem o responsável da família, sem o líder da família, por 10 anos. E aí acontece mais uma tragédia. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Os filhos de Noemi, os únicos homens da casa, agora morrem. Ficando assim a mulher, Noemi, desamparada dos seus filhos e de seu marido. E é justamente nesse ponto crucial da história, da narrativa, que Noemi decide retornar para Belém, retornar para a terra do seu Deus, retornar para a terra de Israel. Porque ela tinha ouvido que Deus ali havia visitado a nação de Israel com pão. E a gente precisa lembrar de uma coisa. Deus, ele não desampara o seu povo. Enquanto na terra de Moabe eles foram na intenção de ter ali prosperidade, eles encontraram tragédia. Encontraram mais necessidade. Enquanto na terra de Israel, o povo estava sendo abençoado. Veja versículo 6 ao versículo 8. Então se levantou ela, Noemi, com as suas noras,
para voltar dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, lá onde ela estava, na terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, lá em Belém, dando-lhe pão. Versículo 7. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas, lá no meio do caminho, já indo para Belém, elas já estavam no caminho, o texto vai nos dizer algo interessante. Indo elas, para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com vós, convosco, como vós usastes com os falecidos e comigo. Olha que interessante. Chega um momento da história que elas estão retornando para Israel, e aí no meio do caminho eu acho que dá aquela luz, né? Poxa, elas não têm que vir comigo. Não faz sentido. Elas só são minhas noras. Elas vão carregar agora comigo dores, sofrimentos que elas não precisam. Só que aí, a gente vai entrar agora em algo que é bastante comovente. E a gente vê o primeiro ato de fidelidade. O primeiro ato que nós devemos adotar na nossa vida. Fidelidade humana. Veja comigo o versículo 14. O que aconteceu ali naquele momento? Elas começaram a chorar, levantaram a sua voz. E Orfa ali, desesperadamente, beijou a sua sogra. Porém, Ruth não só chorou, mas se apegou a ela. O texto aqui, no original, dá um sentido de você ter uma afinidade tão profunda que você jamais quer largar aquela pessoa. Sabe o que se chama isso? Fidelidade. E eu quero explicar um pouco mais isso para você. Vamos ver no decorrer do texto. Olha o versículo 15. Por isso, disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Orfa voltou para a terra, para os campos de Moabe. Mas olha o que o texto continua dizendo. Volta tu também após tua cunhada, vai com tua cunhada, segue ela. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone. Não fique falando para eu te abandonar. Sabe por quê? Porque ela se apegou a ela. Fidelidade. Olha o que o texto continua dizendo. Não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Olha que maravilhoso, olha que lindo isso. Uma pessoa... Tudo bem a gente dizer isso para nossa mãe, tudo bem a gente dizer isso para o nosso pai, né, para os nossos filhos, mas ela está dizendo para a sogra. Mas que estranho, né? Mas isso aqui é o que torna constrangedor. É isso aqui é que nos torna... Cara, que incrível isso aqui. Sabe o que ela está dizendo? Noemi, eu não vou te abandonar. Não adianta, você pode querer que eu vá embora, mas eu vou ficar com você. As tempestades que você vai passar, eu vou passar com você. O sofrimento que você tiver vai ser o meu sofrimento, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E a gente precisa lembrar, Ruth é estrangeira. Antes, ela adorava outros deuses. Aqui, possivelmente, é a conversão de Ruth. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E às vezes a gente vai lendo o texto e a gente não se atenta para isso. Não é verdade? A gente lê várias vezes, faz a leitura anual, a leitura trimestral, bimestral, semanal, diária, e a gente não para entender isso. E eu convido você para que a gente possa manter a nossa mente centrada nesse texto e entender essa história. Vamos lá. A decisão de Ruth aqui é muito especial, porque ela mostra que ela é leal, não só porque é da família ou da mesma cultura. Ruth fala de um jeito muito bonito aqui, muito maravilhoso, muito emocionante, dizendo que aonde Noemi for, ela irá também, e ficará onde Noemi ficar. Orfa, por outro lado, decide ficar em Moabe, não é verdade? Orfa é a nora de Noemi que voltou para a terra. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra o quanto é complexo
permanecer com as pessoas que nós amamos nos tempos de dificuldade. Então, o que eu quero dizer com isso? Levanta a mão aqui quem é pecador. Levanta a mão. Ah, achei que ele não ia levantar. Mas vamos lá. Tô brincando. Mas vamos lá. Todos nós aqui somos pecadores. A gente poderia ser nessa história aqui órfã. Às vezes a gente quer sempre se aplicar ao melhor personagem. A gente sempre quer ser Ruth, sempre quer ser João Batista, mas não quer ser o lado ruim da história. Muito mais fácil a gente ser órfã que, ai meu Deus do céu, minha nora, minha sogra, né? Minha sogra. E voltar para a terra. Porque na terra é mais confortável. É muito mais fácil a gente ser órfã do que Ruth. Ruth fez o extraordinário aqui. O que ela fez? Ela disse, aonde você for, eu irei. Não por você ser minha familiar, mas porque eu tenho uma afinidade tanta contigo. É tão profundo o meu sentimento por você, que eu não vou te abandonar. Passe o que você passar. Seja qual for o sofrimento, eu estarei com você. E olha como isso é lindo. Olha como isso é maravilhoso. Amém? Neste capítulo aqui, primeiro, a gente nota isso, essa verdadeira fidelidade. E aí no versículo 32, diz o seguinte: assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, olha só. Eles foram para a terra de Israel. E o texto continua dizendo que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Aqui tem uma informação chave para a gente entender o contexto. Elas foram no princípio das colheitas. Estava havendo colheitas. Era o tempo próspero, onde os frutos estavam nascendo na terra e o pessoal ia para os campos para colher. Certo? Esta colheita é o que vai marcar alguns acontecimentos importantes no capítulo 2. E aí eu digo que o que marca o capítulo 2, o assunto do capítulo 2, é a colheita nas terras de um novo personagem, chamado Boaz. Vá para o capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente, homem poderoso, cabo da peste, da família de Elimeleque. Qual era o nome desse cabo da peste? Boaz. O cara era invocado. O cara era valente, era arretado, irmão. E aí, é nesse capítulo, amados, que a gente vê Ruth agora, a viúva estrangeira, buscando uma maneira de se sustentar. Mas não só isso. Porque ela é fiel a Noemi, ela busca também sustentar Noemi. Sustentar a sua sogra. Veja o versículo 2. E Ruth, a Moabita, a estrangeira, beber um pouquinho de água aqui. Alguém lê o versículo 2, por favor? Em voz alta. Pode ler, sem assacanha não. Muito bem. Ruth aqui demonstra uma grande iniciativa ao propor a Noemi ir até o campo para poder trabalhar, para poder sustentar tanto ela quanto a sua sogra. Sabe o que é interessante aqui? Se você prestar atenção, deixe-me ir ao campo para que eu apanhe as espigas atrás daquele em cujo olho eu achar graça. E aí tem uma coisa que a gente não entende muito bem. Se a gente voltar um pouco os capítulos para o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nesses livros aí, há uma informação que a gente não sabe. Era permitido na lei, e olha como Deus é maravilhoso. O que Deus... olha como Deus é incrível. Deus falava para os trabalhadores ali, vocês podem trabalhar, certo? Mas vocês vão deixar cair um pouco do que vocês estão colhendo no chão, propositadamente.
Maravilhoso isso. Pronto. Maravilhoso isso. O cara estava lá plantando, colhendo, e aí ele deixava jogar um pouquinho. Deixa eu jogar um milho aqui no chão. Aí jogava um milho no chão. Aí lá vinha uma pessoa e catava o milho. Se a gente não entendesse bem o que que significa, a gente ficava... Por que ele jogou o milho no chão para o cara pegar? Porque era lei isso. Para que aqueles que não tinham necessidade, aqueles que estavam passando por tempos difíceis, né, precisando de comida, eles pudessem ter o que comer. E é por isso que ela fala: deixe-me ir até o campo, para que atrás daquele que cujos olhos eu achar graça, o cara está lá colhendo, aí eu vou atrás dele, atrás daquele, para que eu vá e colha. É isso que o texto está dizendo. E às vezes a gente lê e não entende. Porque existe essa informação, entendeu? Isso é uma informação chave, é importante. E aí, amados, a gente vê essa lei em Levítico 19, 9 a 10, mas você não precisa abrir, não. Isso mostra aqui que Ruth, esse texto aqui, esse cenário, mostra que Ruth era uma pessoa muito esforçada e ela estava disposta a trabalhar de forma humilde. Porque você colher ali daquela forma mostrava que você era uma pessoa necessitada, né? E ela estava disposta a se submeter àquilo para sustentar não só ela, mas também a sua sogra. Sabe o que é isso? Fidelidade. Ela era tão fiel a ela. Isso é maravilhoso. Falta muito isso nos nossos relacionamentos hoje. Sério mesmo. Relacionamento de amizade, relacionamento conjugal também. Marido para com sua esposa com seu marido, do pai para com o filho para com o pai. Falta esse tipo de relacionamento, essa fidelidade. Eu estava vendo um vídeo. O nome do cara é Rafa Neri. Não sei se vocês conhecem. É um cara que usa uma boina, aí ele fala sobre casamento, sobre relacionamentos e tal. Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ó, quando você casar, certo? Agora, quando criticar a tua esposa, estão te criticando. Quando falarem mal da sua esposa, estão falando mal de você. Sabe por que ele falou isso? Porque dentro do casamento deve ser exercido fidelidade. E não existe isso dentro dos casamentos. Às vezes o cara faz criticar a esposa na frente dos outros. E como isso é prejudicial? Quando na verdade a gente tem que ser fiel, a gente tem que ter fidelidade. Entendeu? Isso é fidelidade. Mas vamos continuar aqui. Neste capítulo nós vemos também que Deus está cuidando das coisas. Certo? Deus, ele é soberano. Ruth acaba chegando nos campos que eram de Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque e, por consequência, um parente de Noemi. Mas, rapaz, como é que pode? Estavam lá na outra terra, passando fome, foram para a terra de Israel, vão colher, e quando chega para colher, cai no campo de um familiar de Noemi. Como é que pode? Está tudo interligado. Aí é quando a pessoa chega e fala: foi o destino. Não foi o destino, foi Deus. Deus traçou todas as linhas da nossa vida. Ele escreveu tudo. Já está tudo escrito. Tudo escrito. Eu estava falando com o Gilbert um dia sobre... Se na mente de Deus, Deus já sabe tudo que nós vamos fazer, tem a possibilidade de nós fazermos diferente? Não tem. Logo, se não tem, Deus, e isso é bíblico, certo? Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Está escrito, acabou-se. Tudo que a gente vem fazer está dentro dos planos de Deus. De uma forma que a gente não entende. Ah, tu quer dizer que a desobediência de Jonas estava dentro dos planos de Deus? Tá. Porque sem a desobediência de Jonas, aquele pessoal que estava no navio, os marinheiros, eles não tinham sido salvos. Eles não tinham sido não tinham glorificado a Deus. A desobediência de Jonas não é porque Jonas, eu vou ser desobediente aqui, não quer saber de Deus, não. Deus que entendeu? Nada. Deus já tinha escrito aquilo. Deus já sabe de tudo. A gente aqui não entende. E não é para entender mesmo. Deus, ele é um ser eterno, sublime, ele não cabe na nossa mente finita. Mas vamos continuar aqui. É justamente nessa cena da colheita, certo? Que ela se encontra com esse Boaz. Boaz, familiar de Noemi. Que coisa, que coincidência, não?
Não é coincidência, mas vamos fingir que é, né? Coincidência. Porque é justamente aqui, amados, que Boaz conhece Ruth e começa a ter ali um diálogo entre eles. E mais na frente a gente vai ver o quanto isso foi maravilhoso. O quanto isso é importante para a história de Ruth. É justamente nessa cena da colheita, nas terras de Boaz, que se estabelece uma importante dinâmica entre os personagens. Ruth, com sua ética de trabalho, uma moça humilde, trabalhadora, conquista a simpatia e o respeito tanto de Noemi, sua sogra, quanto também de Boaz, esse novo personagem. Vamos ver o desenrolar dessa história. Vá para o versículo 8, tá bom? Versículo 8. Versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Alguém pode ler do versículo 8 ao versículo 12, por favor, em voz alta? Muito bom. Interessante, né? A gente saiu de um cenário onde Ruth estava em Belém, começou a ter uma fome na região de Belém. Ela vai para os campos de Moabe, porque está com necessidade e tudo. Depois de 10 anos, morreu o marido, morreu os filhos, tudo. A órfã vai para casa, mas a Ruth fica. Aí chega, aí vai trabalhar e cai no campo de Boaz. E Boaz não é um cara arrogante. Deus providenciou um cara justamente simpático, generoso, ali para se comunicar com ela. E, amados, tudo isso nos ensina que mesmo quando a vida está difícil, mesmo quando a vida está incerta, mesmo quando a gente está com dúvida em relação ao futuro, a gente pode entender uma coisa: Deus está agindo. Deus está trabalhando em cada coisa, em cada detalhe, em cada pessoa que entra na nossa vida, em cada pessoa que sai da nossa vida. Deus está trabalhando em tudo para nos guiar em direção aos seus propósitos. Por isso o capítulo 2 nos mostra que nós podemos confiar na direção de Deus. Porque Deus está trabalhando em tudo, bem direitinho, não tem um erro, todo detalhe é Deus que traça. Mas as lições e as histórias não acabam por aqui. Veremos no capítulo 3 de Ruth um importante desenvolvimento da história. Noemi, percebendo a generosidade de Boaz para com Ruth, começa a traçar um plano. E aí a gente vai entender qual é esse plano, tá bom? Abra sua Bíblia em capítulo 3 de Ruth. Aqui, os mais jovens tampem os olhos, não podem ler, brincadeira. 3, versículo 1. E disse-lhe Noemi a sua sogra: minha filha, não ides buscar descanso? Para que fiques bem. Que tipo de descanso, Noemi? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela? Deixa eu te dizer uma coisa. Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Aí a gente pergunta: o que é padejar a cevada na eira? A cevada ali, a colheita e tudo, né? Ia para um local que era chamado a eira, é tipo um estábulo, né? Onde ficava ali e tal. Mas o mais interessante é o desenrolar da história. Veja comigo o verso 3. Ora,
Pois, e unge-te, e veste os teus vestidos. Aquele melhor vestido que você tem, veste o melhor vestido. E desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Essa palavra conhecer aqui é para relacionamento mesmo, certo? Mas vamos seguir, vamos ver algumas coisas interessantes, tá bom? Versículo 4. E há de ser que ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés. Você vai descobrir os pés dele. Olha só como Noemi é visionária. E te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Versículo 5. E ela, Ruth, disse-lhe: rapaz, não é que é uma boa ideia mesmo? Tudo quanto me disseres, farei, ó. Vou fazer tudo que a senhora está mandando. Não se preocupe, não. Vou vestir logo aqui o meu melhor vestido e vou agora para a eira. A gente vendo isso aqui, amados. Noemi aconselha Ruth a se arrumar e ir até onde Boaz está. Né? Vocês entenderam. Só que a gente pode tomar um espanto, né? Vendo isso aqui, eita, meu Deus do céu. Que negócio estranho, né? Ir lá e se deitar com o homem, descobrir os pés e tudo. Só que eu quero explicar uma coisa para vocês. Isso aqui, amados, era um costume cultural. Era comum na época de Israel, do Israel antigo. Não ia para ser um relacionamento ali, entendeu? Era para você mostrar para a pessoa que você estava interessado. Olha, mas não interessado em ficar, nem nada disso que os jovens escutam aí hoje em dia, não, certo? Não. É se relacionar a casamento, a união, certo? Era para ser um negócio sério mesmo. E isso era um costume. Ia lá, deitava, e aí? Tô com o melhor vestido, né? Para tentar conquistar e tudo. Mas, amados, a gente vai ver nos versículos mais à frente que Boaz, ao perceber a presença de Ruth ali na eira, né? Do lado, ele estava dormindo e tudo, fica surpreso com a iniciativa dela, né? E ele elogia Ruth. Olha que interessante. Ele elogia Ruth. Veja comigo o verso 9. E disse-lhe: eita, meu Deus do céu, quem és tu? E ela disse: não, se acalme. Sou Ruth. Tá vendo meu vestido aqui, ó? Tua serva, aquela que estava trabalhando lá na colheita. Estende, pois, a tua capa, teu lençol, sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E essa palavra remidor aqui é importante para nós. Grava essa palavra na mente, remidor. Versículo seguinte. E disse ele: bendita seja tu, Senhor, varoa, minha filha. E aqui, amados, para que a gente entenda, ele chama ela de minha filha porque isso não é uma teoria, isso é real. A gente vai ver isso mais na frente. Ele era uma pessoa mais velha do que ela. Isso era um senhor, um coroa, certo? Vamos lá ver aqui, ó. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens... Eita, estalou, foi tudo agora o som. Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre ou rico. Olha só. O que ele está dizendo aqui? País admirável. Lindo, 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 lindo. Por que você não foi até os jovens, aos moços? Eu já um senhor de idade, você me quer? Não é? Espantoso, legal. Na cultura de Israel, lembra daquela palavra? Remidor? Fale comigo, remidor. Remidor. Na cultura do Israel antigo, o remidor, ou resgatador, melhor dizendo, era um parente próximo encarregado de resgatar ou redimir membros da família em situações específicas. Como assim, Eduardo? Isso envolvia várias responsabilidades, incluindo o resgate de propriedades. Por exemplo, Elimeleque morreu, mas Elimeleque tinha terras. Aí vinha alguém da família e resgatava aquelas terras para não ficar abandonado, entendeu? Só, porém, entretanto, que isso também funcionava com a esposa. O cara morreu, mas tem um parente que ele vai lá e resgata a esposa. Para que isso? Para manter a linhagem familiar,
para manter a continuidade da família. Tá entendendo comigo? Tá todo mundo aqui? Show de bola? Vamos lá. O papel do remidor era de muita importância para garantir a continuidade e a estabilidade da família, como eu falei aqui. Certo? Porém, nós veremos aqui, amados, que haverá um impasse em relação a um parente que já tem a prioridade de ser remidor. Como assim? Ruth quer que Boaz seja o remidor dela, seja o resgatador dela, que ele assuma o relacionamento. Tá entendendo aqui? Tá comigo? Só que, porém, entretanto, tem alguém já na fila de prioridade. Já tem um cara já na frente. E aí é que surge a preocupação. Porque Ruth gostou de Boaz. Boaz gostou de Ruth. Mas para ele resgatar ela, ele tinha que ser o primeiro na fila. E aí como é que a gente resolve? A gente, ser humano, qual é a nossa tendência? Oh, meu Deus do céu, eu não vou me casar com ela. Eu não vou. Já tem um cara, já acabou. Só que não, o cara é resiliente. O cara, vamos para frente. Vou conversar com esse cara, saber se ele vai querer assumir. Por quê? Porque caso o cara não assumisse o resgate, a remissão de Ruth, aí ele poderia assumir, porque ele era o segundo da fila da prioridade. Entenderam? Vamos ver aqui o que o texto vai dizer. Versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Estão comigo? Show. Porém, agora é verdade que eu sou remidor. É verdade que eu posso resgatar você, Ruth. Mas ainda, há outro remidor que é mais chegado do que eu. Está na fila de prioridade, é o primeiro da preferencial. Versículo 13. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Tá tudo bem, vamos para frente, segue o jogo, segue o baile. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, alegria, porque eu te redimirei. Deite-te aqui até amanhã. E amanhã a gente vai resolver essa parada. Amados, Boaz promete a Ruth que se o parente mais próximo deles não estiver disposto a cumprir os deveres que ele tem que cumprir de remissão, ele vai resgatar Ruth. A grande lição nesse capítulo todo, amados, e eu quero captar sua atenção para esse momento. A grande lição aqui, Ruth demonstra uma notável fidelidade ao seguir o conselho de Noemi e procurar Boaz durante a noite. Ruth ouviu o conselho de Noemi e foi lá. Certo? Ela confiava em Noemi. Essa pessoa já está caminhando na minha vida há muito tempo. Não é possível que o conselho que ela está me dando não seja para o meu bem. E aí ela demonstra essa fidelidade. Eu vou ouvir a Noemi e eu vou acatar o que ela está dizendo. Uma lição. Deus honra pessoas fiéis. A escolha de Ruth de ir até Boaz durante a noite não é mero acaso. A providência de Deus está claramente aqui. Deus interligou tudo, escreveu tudo para que acontecesse exatamente desse jeito. Sabe uma coisa? Martinho Lutero disse o seguinte: a providência de Deus é tal que mesmo quando parece que está tudo contra nós, Ele está planejando o nosso bem. Isso não é bíblico, Eduardo, isso é coach. Ah, é? E Paulo não falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não é coach não, amados. É a palavra que fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. É isso, né? Deus, Ele trabalha em favor do seu povo. Certo? No Antigo Testamento há um texto, em Jeremias. O povo de Israel estava sofrendo uma punição. E Deus fala: olha, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Então, descansem, se voltem para mim. Aí Jeremias vai dizer: se voltem para o Senhor, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem para vocês. Se voltem para o Senhor, que Ele vai se achegar a vocês. Então Deus, Ele abençoa o seu povo. Ruth aqui passou por diversos desafios. Ela teve que sair da terra de seus pais após perder o seu marido, após perder
sogro, cunhado, teve que trabalhar para sustentar sua sogra, teve que buscar alguém para lhe redimir. Só desafio, só peia, só lapada, só sofrimento. Mas aí a gente vê que Deus está no controle de toda a história. E aí vamos para o capítulo 4 para a gente encerrar. Capítulo 4. Acorda, pessoal, acorda. Vamos para o capítulo 4. O casamento de Boaz e Ruth. O capítulo 4 de Ruth culmina na conclusão emocionante. Veja comigo o versículo 1 ao versículo 1 ao versículo 6. Peço alguém que possa ler. Pode ler? Pode ler? 1 ao 6. Capítulo 4, versículo 1 ao 6. Alto em bom som. Olha só que interessante aqui, ó. Lembra da fila de prioridade? Tinha um cara que estava na frente de Boaz. E o que ele decide? Vamos reunir os anciãos. Anciões. É um trava-língua meu. Anciões. Reuniu os anciões. Por que ele reuniu os anciões? Porque os anciões, os mais velhos, tinham uma postura ali na cultura de Israel, no Israel antigo, de tipo assim, esses caras sabem muita coisa, eles são conselheiros, são uma galera que tem respeito aqui entre nós. Né? E aí ele reúne ali para ser testemunha. E aí, o texto vai dizer uma coisa interessante, né? O cara fala, o Boaz, né, fala, olha, se você quer resgatar Ruth, certo? Adquira as terras lá de Noemi. Aí o cara, eu quero, vou comprar agora, meu amigo. Bora. Aí o cara fala assim, depois que o cara já disse que queria, né? Aí o Boaz vai falar assim, mas aí se você comprar, você vai perder sua herança. Aí o cara, não quero mais não, pode deixar pra lá, tô de bem, tô de boa com a vida, certo? Pode seguir. E aí, é aqui onde os dois pombinhos se unem, Ruth e Boaz, porque agora o que estava no primeiro, na fila de preferência, saiu fora, e agora Boaz está com o primeiro na preferência. E aqui acontece algo muito bonito, amados. Verso 13 a 17 diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez lhe conceber, e deu à luz um filho. Olha só, eles se uniram, se casaram e eles tiveram filho. O cabo já depois de velho, né? A gente não pode esquecer esse detalhe. Ele era um senhor já. Teve um filho. Versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome. Não foi nem a mãe que deu o nome. Foi as vizinhas. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome Obed. Por que ele está dizendo Noemi recebeu um filho? Alguns comentaristas, aqui não sou eu quem estou dizendo, aí já é assunto para os teólogos. Alguns comentaristas vão dizer
que porque Noemi perdeu seus filhos, e Ruth ali teve o seu primeiro filho, né? Teve o filho, ela vai e dá para com que a Noemi seja ama do seu filho, que é como se fosse ali exercer um papel de maternidade, cuidar como se fosse mãe e tudo, né? Por exemplo, não tem Moisés? Moisés tinha a mãe mesmo natural, Joquebede, mas teve ali também uma outra mãe ali que foi a princesa, né? E aqui nesse contexto, provavelmente Noemi cuidou ali do filho de Ruth. E aí o versículo 17 diz, olha que maravilhoso isso aqui, presta atenção. Você não pode sair daqui sem ler esse versículo. Versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Agora talvez você não esteja entendendo quão maravilhoso isso é. Você não... Vá para Mateus, Novo Testamento. Vamos sair agora do Antigo Testamento, vamos sair do livro de Ruth e vamos ver como é essa história de uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, uma mulher que nada para dar certo. Vamos ver o que aconteceu com ela. Mateus capítulo 1, versículo 5. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver quem pode ler. Não está com a Bíblia, né? Essa com a Bíblia dava para ler. Alguém pode ler? Adriano. Alto e bom som. Capítulo 1, versículo 5. Obed gerou a Jessé. Sabe que genealogia é essa daí? Se está em Mateus, capítulo 1, é a genealogia de Jesus, cara. Olha que maravilhoso. Alguém que tinha tudo para dar errado na vida. Um estrangeiro, uma moabita, uma mulher que adorou outros deuses. Está na genealogia de Jesus. Ela teve um filho. Entrou para a genealogia de Davi, o maior rei de Israel. E agora entrou para a genealogia do nosso amado e maravilhoso Messias, amado e maravilhoso Rei Jesus. Sabe o que é isso? Extraordinário. Deus, na sua providência, na sua soberania, faz pessoas fracas terem destinos extraordinários. Pessoas inúteis, pessoas que tinham tudo para dar errado, se encontrar com Jesus. Isso é maravilhoso. Conclusão. Ruth é um verdadeiro exemplo de lealdade. Imagina só, depois de perder o marido, depois de perder o sogro, depois de perder o cunhado, ela decide permanecer com a sogra. É como se ela tivesse dito, eu nunca vou te abandonar, Noemi. Agora a gente vai morrer juntas. Sabe o que é isso? Fidelidade. Fidelidade. Isso mostra como é importante apoiar as pessoas que nós amamos, mesmo que esteja chovendo pedras, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja difícil. Seja fiel às pessoas que Deus colocou na sua vida. Seja fiel às pessoas que Deus colocou na sua vida. Isso é fidelidade. Mas ser fiel às pessoas que estão com você, certo? Seja fiel às pessoas que estão com você. Não pule do barco quando as coisas estiverem difíceis. Às vezes nós brigamos, às vezes nós temos medos, às vezes nós passamos por situações difíceis uns com os outros, mas permaneça fiel. Seja na amizade, seja no namoro, seja no casamento, seja no relacionamento entre irmãos aqui na igreja, seja onde for. Entenda, seja fiel às pessoas que Deus colocou na sua vida. Nós vimos também que Deus aqui está agindo nos bastidores da história, por sua providência, por sua soberania. Ele guiou Ruth e Noemi para os lugares certos, na hora certa. Mesmo quando tudo parece incerto, quando o futuro parece morte, quando o futuro parece necessidade, quando tudo parece ruim, Deus está trabalhando na nossa vida. A gente tem que confiar em Deus. A gente tem que aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus. Mesmo que seja o pior sofrimento. Entenda, providência de Deus. Deus está agindo na sua história. Deus está agindo na minha história. Então lembre-se disso. Quando você estiver aflito,
por achar que as coisas não estão acontecendo na sua vida como você acha que deveria ser? Lembre-se, está acontecendo exatamente como Deus quer e como Deus escreveu. Às vezes a gente acha que tem que ser diferente. Não tem que ser diferente, tem que ser assim. E acabou. Porque essa é a maravilha da história. Se fosse diferente, não tinha sido uma história tão maravilhosa como essa que a gente viu aqui no livro de Ruth. Portanto, amados, nada foge do controle de Deus. E por fim, a melhor parte que nós vimos, e o mais incrível, é que a história deles continua na linhagem nada mais, nada menos do que o grande rei Davi e de Jesus. Isso é de arrepiar, porque isso é maravilhoso. De um cenário de tragédia, de uma história, de uma estrangeira moabita, sai a linhagem do nosso resgatador, do nosso remidor. Assim como Boaz resgatou Ruth, Jesus entra na nossa história para nos resgatar. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado no seu coração e que nós possamos entender. Deus já escreveu tudo. Tudo. E que a gente também possa entender que nós devemos ser fiéis uns aos outros. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento em que a Tua palavra foi exposta, onde a Tua palavra foi lida, foi entendida, foi aqui absorvida, e que o Senhor possa agora, como a Sua palavra mesmo diz, Deus, a palavra não volta vazia. Eu te peço que, se de nós aqui, pessoas não têm um relacionamento ainda contigo, não encontraram-se ainda contigo, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Senhor possa mover para a tua vontade. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas que o Senhor possa agir nos nossos corações. Possamos ser fiéis nos nossos relacionamentos e que possamos também, ó Deus, confiar na tua providência, confiar, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.